Xavier, temos alguma ideia do que cruzou o céu polonês? Normalmente são drones kamikazes, Shaeds. Os ucranianos monitoram muito bem sua situação aérea. Eles compartilham imagens que permitem aos habitantes. Quando vamos à Ucrânia, vemos exatamente o que está sobrevoando a gente. Então, na verdade, em tempo real, esses drones kamikazes que vão a cerca de 250, 300 quilômetros por hora, isso permite ter um bom aviso prévio. E a Liz, ele já viu esses drones se dirigindo para a Polônia. E o que é interessante, ou melhor, o que é dramático, é que nesse caso é exatamente o que estamos vendo, é que não pode haver erro. Ou então, por exemplo, já tivemos várias vezes ferramentas de guerra eletrônica ucranianas que fizeram com que drones se perdessem e fossem para outros territórios, especialmente a Romênia e a Polônia. Desta vez tivemos entradas no território polonês por vários eixos diferentes. Ou seja, não é apenas um drone que saiu do rumo. Existem realmente drones kamikazes russos com bombas a bordo. Estamos falando de sistemas armados, né, que entraram no espaço aéreo polonês por vários eixos, inclusive retornando pela Bielorrússia. Aqui vemos claramente a Rússia tentando provocar outra escalada deliberada para nos intimidar. A grande diferença em relação ao caso anterior, em que apenas observamos esses drones sobrevoando e não agimos. Pela primeira vez, houve reação e interceptação, né, com destruição dos drones que violaram nosso espaço aéreo. E isso realmente é uma grande novidade, não? Não saiam daí. Xavier Titterman, Emanuele Ducrot, vocês mencionam casos anteriores. Para entender o que ocorre na Polônia, os casos anteriores foram diferentes e aconteceram em outros países europeus? Sim, então até... Agora, tínhamos casos que eram mais isolados, nos quais 1 ou 2 drones no máximo tinham passado. Por exemplo, na Romênia, você sabe que há essas cidades portuárias no Rio que são regularmente alvo e a poucos centenas de metros teria caído na Romênia, no solo. Houve casos na Polônia cada vez mais distantes, até dentro do próprio território. Isso aconteceu há algumas semanas, quando ficou a menos de 150 quilômetros de Varsóvia. O surpreendente é que sempre vemos esses drones russos no território, e se isso vai a alguns quilômetros para trás, é alguma coisa. Pode-se dizer que há erros de navegação, mas quando segue em linha reta por dezenas de quilômetros por mais de uma hora, no território polonês, sabemos que já havia essa intenção na época. Também tivemos casos na Lituânia, que foi sobrevoada, então temos uma repetição. Mas aqui é o primeiro ataque coordenado, voluntário e massivo a um país da OTAN por esses drones russos. Antes, talvez disséssemos que não foi intencional. Agora é a primeira vez em que não pode existir a menor dúvida sobre a vontade russa de partir para a escalada e de nos envolver mais ou nos fazer temer que devemos parar de apoiar a Ucrânia. Novamente, é uma mensagem política. 6 drones, 8 drones. É preciso entender que esses são apenas os que não foram interceptados pela Ucrânia, porque para chegar da Rússia até a Polônia, eles voaram por mais de 2 horas sobre o território ucraniano, e você pode imaginar que mais de 90% desses drones são destruídos pelos ucranianos antes de chegar à Polônia. Ou seja, a OTAN é protegida pela Ucrânia na defesa aérea, que hoje possui avançada capacidade de interceptação. Então, se os ucranianos não tivessem feito o trabalho de interceptar a imensa maioria dos drones, talvez 10 vezes mais drones teriam entrado esta noite no território polonês. Então, isso é realmente algo muito grave. Na sua opinião? O exército polonês está em alerta, então só o fato... A reação deles hoje à noite mostrou pela primeira vez que estavam prontos. Eles decolaram, de acordo com as informações, pelo menos 8 caças F-16, e você sabe que também há a garantia dos aliados desses países do leste, obviamente, que têm uma força. Exemplo, a França garante a política aérea do Báltico. Bem, na Polônia há um F-35 holandês, assim como um avião reabastecedor holandês, que permitia acompanhar esses aviões para que eles pudessem permanecer mais tempo em voo. Acompanhamos um avião radar no Flight Radar 24 quase a noite toda e vimos suas evoluções e trajetórias. O que significa que eles realmente estavam seguindo os drones. Há um segundo avião radar italiano que foi enviado. Então, no geral, tínhamos uma força aérea europeia que estava disponível, que estava engajada e que chegou ao local muito, muito rapidamente. Nos minutos seguintes, eu, pessoalmente, já esperava essa atitude nas violações passadas. Interceptar aviões, aparelhos e mísseis que violam nossos espaços aéreos é algo que é normal. Hoje há potencial para fazer melhor.
Ou seja, há a possibilidade de interceptar esses drones assim que eles violam a fronteira, ou até mesmo, mais uma vez, interceptar com as baterias de defesa aérea que estão posicionadas na fronteira. Podemos criar uma zona de amortecimento e interceptar drones ao se aproximarem a 20 ou 30 quilômetros da fronteira. Isso protegeria os ucranianos e também garantiria a segurança do nosso espaço. Xavier, eu tenho uma... Pergunta para você: as informações chegam para nós a todo momento. E para você? Foi realmente a defesa polonesa que neutralizou esses dispositivos? Foram os aviões poloneses? É isso que... Dizem os poloneses. De qualquer forma, é isso que os poloneses entenderam. Há relatos de mísseis que foram disparados. Distinguimos bem esses tipos de motonetas do céu. Nesse caso, os Shahed, quando vamos à Ucrânia, nós os ouvimos e reconhecemos. Alguns diferenciam o barulho da motoneta do míssil lançado, mostrando que há realmente distinção entre eles. E é que esses drones, a gente vê que são destruições, a gente vê que são destroços que chegam ao chão nas poucas imagens que temos até agora. Então, isso confirmaria para nós que esses drones foram destruídos em voo? Ou porque foram atingidos por um míssil disparado, por exemplo, por um F-16, ou porque foram abatidos do solo por uma bateria de defesa? Sim, Xavier Taitman, uma... Pergunta novamente. Parece que o exército polonês destacado no local encontrou destroços não muito longe da fronteira da Polônia com a Bielorrússia. E o que isso muda do ponto de vista operacional? Isso significa o quê? A Rússia está usando o espaço aéreo polonês para atacar cidades ucranianas no leste? E isso também é uma escalada a temer e a recear. Então, infelizmente, é algo... Eles já fizeram isso várias vezes, atacando a Ucrânia por trás. Não é a primeira vez que um drone viola o espaço aéreo. Nas vezes anteriores, eles já estiveram no território polonês, mas eles já estiveram no território polonês para recuar e atacar na retaguarda pelo vazio. Os ucranianos focam a defesa aérea e o radar na Rússia, então ataques por trás os deixam praticamente cegos. Das outras vezes, deixamos passar esses drones que voltaram para a Ucrânia e mataram civis. Infelizmente, isso também aconteceu na Moldávia, onde os moldavos dizem isso. Nosso espaço foi violado com mísseis que passaram pelo sul para chegar na retaguarda, na região de Odessa. Isso já ocorreu várias vezes antes. Se agora fazem isso em maior escala, só podemos constatar. Mas se finalmente nos permitirmos interceptar esses mísseis, isso é obviamente uma coisa boa. E vou acrescentar algo que é absolutamente incrível. O país que mais interceptava drones Shahed em seu território era a Bielorrússia. Quando um míssil passava, ela interceptava. Nós só observávamos e a Bielorrússia permitia interceptá-los, mas aí também, nesse caso específico, a Bielorrússia teve uma violação do seu espaço aéreo, com esses drones que vieram da Bielorrússia até a Polônia. Hoje, os russos não têm mais limites ao violar espaços aéreos. Antes era para surpreender os ucranianos ou nos assustar. Agora é claramente uma grande massa e profundidade no território polonês. Nos fazem crer que não era só um drone voltando para surpreender os ucranianos, mas sim para sobrevoar nossos territórios. Lá, Solução dos... zonas de amortecimento das quais você... Falava agora há pouco, isso já foi considerado pela OTAN por esses países? Então, no primeiro caso em que um drone ou um míssil russo na época caiu na Polônia, havia essa possibilidade? Questionou-se se nossas defesas aéreas na fronteira conseguiriam interceptar esses mísseis a 10 ou 20 quilômetros dentro do território ucraniano. E, nesse caso, garantimos nossa segurança. Há grandes projetos atualmente não liderados por políticos, mas com participação de muitos militares e ex-políticos, por exemplo, Sky Shield. O objetivo seria, por exemplo, dizer que a França protege a cidade de Lviv. Obviamente, tudo o que estiver ao redor de Lviv será interceptado. Isso permite salvar os civis, proteger os civis, mas também permite proteger a Polônia, que está logo atrás. Também existe esse desejo na França. Por exemplo, há uma petição com o ex-número 2 da Força Aérea. Algumas pessoas realmente defendem essa solução, mas cabe ao político decidir. Mas, militarmente, no campo, isso é algo que já é esperado há muito tempo e, muito claramente, o Exército está pronto para realizar uma operação externa desse tipo. Porque a defesa aérea que fornecemos à Ucrânia não está em quantidade suficiente, mas ela prova que é eficaz. Os russos tentam atirar nela, mas não conseguem destruí-la. Então, se mobilizar para ajudar a defesa aérea ucraniana e, ao mesmo tempo, proteger nosso espaço aéreo é algo legítimo e esperado. Informações extras, pois as notícias estão circulando muito rápido hoje de manhã. Poloneses afirmam agora 19 violações do seu espaço aéreo, o que é enorme.
Isso elimina dúvidas de quem ainda dizia ser erro ou falsa bandeira. Como se os ucranianos tivessem mísseis para atacar a Polônia. Claramente são os russos. Descobrimos também chips russos e lituanos em certos drones. Os russos preparam esses ataques desde julho para retomar o controle dos drones ao entrarem no espaço aéreo. Também sabemos quais meios foram usados. Os poloneses enviaram helicópteros como Mi-8, Mi-17 e Black Hawks para ajudar na destruição. E também houve a convocação do artigo 4 por Donald Tusk, pelo presidente polonês, ou seja, uma convocação dos líderes políticos dos outros países da OTAN, para justamente saber se vamos avançar ainda mais nessa resposta e de, em especial, acionar o artigo 5. E da minha parte, vocês conhecem o meu ponto de vista. Sky Shield é uma solução para proteger os poloneses. É também uma solução para impedir que nosso espaço aéreo seja violado. Portanto, a implementação de uma proteção do céu ucraniano por nossas forças, voluntariamente no território ucraniano, sem engajar fogo com os russos, ficando bem longe, próximo das fronteiras. Estamos promovendo isso e muitos querem que aconteça. Deixei a petição nos comentários do vídeo, porque isso é realmente algo que hoje é cada vez mais necessário para evitar essa escalada e para conseguir alcançar a paz. Leiam bem o texto dessa petição. Até muito em breve. Até muito em breve.